Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa, e essa será a nossa 22ª aula do ano de 2022, que tem como tema sinais de pontuação. A aula passada, nós trabalhamos os sinais nas palavras, né? O sinal agudo, circunflexo, voltio. E essa aula de hoje é os sinais de pontuação, na pontuação no texto, para que os textos fiquem com sentido. Então, hoje vocês vão perceber o quanto é importante esses sinais para a compreensão de um texto. Então, o que são os sinais de pontuação? São símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência do texto, para que o texto tenha sentido, entendeu? Para que você leia o texto e compreenda aquilo que está escrito. A pontuação é muito importante e vocês vão ter a oportunidade de ver na aula de hoje, né? Estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Na fala, quando eu digo assim, você vai à escola, eu estou perguntando. Ou então eu digo, você vai à escola, eu estou afirmando. Ou então eu digo, você vai à escola, eu estou admirada porque você vai à escola, indica uma admiração. Cada uma dessas frases, ela tem uma pontuação diferente. Então, quando eu digo você vai à escola, eu estou perguntando, então eu uso um sinal. Quando eu digo você vai à escola, eu uso outro sinal. E quando eu digo você vai à escola, também uso outro sinal. Vamos ver que sinais são esses, gente. Olha, nós temos o ponto e o ponto final. Ele é utilizado para terminar a ideia ou o discurso e indica o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Como nós vamos abreviar uma palavra, nós usamos o ponto. Exemplo: acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Olha, gente, esse depois aí é com letra maiúscula. Eu tinha ajeitado, mas eu acho que veio o que estava para consertar. Porque depois de ponto final, a gente escreve letra maiúscula. Então, vocês observem aí que teve esse rinho. É até bom para que vocês prestem atenção, que depois do ponto final, a gente usa a letra maiúscula. E a vírgula? A vírgula, ela indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de forma incorreta. Nós também vamos ver. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Usamos a vírgula aí para separar cada termo, foi? E o ponto de exclamação é aquele que indica admiração, espanto. Então, olha, ele é utilizado para exclamar. Assim, ele é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Então, nós usamos esse pontinho aqui. Oh, que horror! Aí, exclamação, ganhei! Exclamação, quieto! Exclamação. E o ponto de interrogação é o que nós usamos nas perguntas, né? Viu que no início eu disse 3 frases para vocês. Quando eu digo, você vai à escola, eu uso uma interrogação, porque eu estou fazendo a pergunta. E quando eu digo, você vai à escola, eu uso desse aqui, ó, de exclamação, porque eu estou espantada porque você vai à escola. E quando eu digo, você vai à escola, eu uso o ponto final. Então, exemplo de interrogação. Quer ir ao cinema comigo? Uma pergunta, né? Será que eles preferem jornais ou revistas? Pergunta. Entendeu? Pergunta. E o 2 pontos? Também tem os 2 pontos que nós utilizamos
é um sinal gráfico. Antes de uma explicação nós usamos. Ou para introduzir a fala de um personagem, ou enumerar alguns itens. Aí vamos ver. Exemplo, na matemática, as 4 operações essenciais são, Aí vamos começar a enumerar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vejam que eu usei o 2 para poder dizer quais eram os itens. E agora, quando introduzi uma fala, Joana explicou 2 além do 2 quando a gente vai introduzir uma fala num texto, nós usamos também o travessão. Não devemos pisar na grama do parque. Essa é uma fala de Joana. Então, se vocês pegarem um livro para ler, vocês vão encontrar nas narrativas muito esse 2 quando um narrador está falando com o outro. Eles estão se comunicando. Aí agora eu coloquei aqui um teste para a gente ver. Eu coloquei umas palavras. Veja se vocês acham que essas palavras aí, elas são uma frase. Se elas têm algum sentido, quando eu digo como comes, como comes. Será que essas palavras aí, você olha, qual o sentido que tem essas palavras? Não tem mensagem nenhuma nessas palavras. Mas se nós colocarmos a pontuação nessas palavras, nós vamos fazer frases que tenham sentido. Vamos ver. Como comes? Eu estou perguntando a alguém, como é que ele come? Como comes? Aí a pessoa, como? Aí volta a pergunta para mim. Você está perguntando como, Cécia? Você está perguntando como? Aí vírgula, como comes? Eu como igual que você come. Aí, a forma de espanto, ela usou a exclamação. Aí, veja que ficou, as palavras com os sinais ficaram todas com sentido. Bastou colocar os sinais. Então, é importantíssimo no texto o emprego da pontuação, para a compreensão melhor do texto, ou da frase, se for o caso. Aí tem outro aqui, um texto muito engraçado que chama-se O Mistério da Herança. Olha, vocês vão ver nessa narrativa aí como é importante a pontuação, até para se compreender o que o outro quer dizer. Então veja, um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, olha a vírgula ali, ó, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Aí, quando for olhar o testamento dele, ele dizia assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E quem entendia o que ele quis dizer? Não tinha pontuação nenhuma. Aí morreu antes de fazer essa pontuação. E a quem deixava ele a fortuna? Ficou complicado para saber com quem ficaria a fortuna. Nesse caso, ele tinha 4 herdeiros, que eram concorrentes, que eram os sobrinhos, são pessoas que foram citados lá nos testamentos. O sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Então, os herdeiros começaram cada um a fazer a sua própria pontuação no texto. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Olha a interrogação. Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Então, se você vê aí, quando ele diz a meu sobrinho, a herança ficaria para o sobrinho, não à irmã, não ao padeiro, jamais ao padeiro e nada para dar aos pobres. Aí, a irmã chegou em seguida e disse: vou pontuar esse texto, não é assim. Ela botou: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho.
jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Veja, ela inicia já dizendo: deixo meus bens para minha irmã. Então ela seria beneficiada com a herança, de acordo com a pontuação que ela fez. Olha, deixo meu bem para minha irmã, ponto, não a meu sobrinho, ponto, e jamais será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Toda a pontuação foi favorável para ela. E o padeiro puxou a brasa para a sardinha dele também. Ah, não é assim não, vamos ver. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meus sobrinhos. Olha quanta interrogação que ele usou. Jamais, exclamação. Aí continuando, será paga a conta do padeiro e nada dou aos pobres. Então, nesse caso, quem seria beneficiado seria o padeiro. Então chegaram os pobres também, que estavam lá no testamento, né? Aí, esperto, fizeram desta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não, olha aí a exclamação e a interrogação. A meu sobrinho, a interrogação. Jamais, exclamação. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Aí veja a importância da pontuação para ver quem vai ficar com essa herança. E ficou a confusão e ninguém sabe quem é que ia ficar com a herança, pois a pontuação não foi feita e ficou essa briga entre os que seriam beneficiados, não é isso? Então, vamos aproveitar que já estávamos com o texto, nós vimos as pontuações, foi usada muita interrogação e muita exclamação e ponto final nessa distribuição aí da herança. E agora eu joguei algumas palavras para a gente sequenciar aqui para ver que frase ficaria. Vamos ver. Vamos ordenar essas palavras em frase, sem esquecer de colocar a pontuação. Veja mesmo, com herança quem ficará? Quando a gente usa o quem, geralmente a gente está fazendo uma pergunta, né? Que herança, difícil herança? Também a gente vai montar essa frase usando a pontuação. Sem testamento assinar morreu. Vamos montar esta. Herdeiros, irmão, padeiro, pobre os eram. Vamos aqui ver como é que ficaria. Quem ficará com a herança? Olha, o quem já indica que vai vir uma pergunta, não é isso? Então, nós usamos o sinal de interrogação. Que herança difícil, indica um espanto, uma admiração. Então, nós usamos o sinal de exclamação. Morreu, vírgula, sem assinar testamento, ponto. Estamos numa frase confirmando aí uma declarativa afirmativa. Os herdeiros da irmã do padeiro eram pobres. Os herdeiros seria a irmã e o padeiro. Veja a sequência que foi usado e usado a vírgula. Qual é o assunto principal desse texto que a gente leu? É a herança, é o padeiro, é a família. Notem que nós lemos um texto narrativo que conta uma história e que tem os personagens. Tem o senhor que morreu, que faleceu, e tem o padeiro, tem o sobrinho, tem a irmã e tem os pobres, não é isso? Então, o assunto principal é a herança, porque a história toda gira em torno dessa herança, certo? E quantos personagens nós temos no texto? As personagens que vão disputando a herança são 4. Todos os personagens, com o que morreu, são 5. Mas os que estão disputando a herança são 4 personagens. Não é isso? Olha aí. Esse texto é informativo, ele dá uma informação. Será que esse texto dá uma informação? Ou ele descreve? Descrever assim: estava o doente numa cama, todo vestido de branco e a família ao redor. É como se fizesse um retrato falado.
que na verdade não é isso que está acontecendo, não é isso? Ele está contando uma história, e se conta uma história, o texto é narrativo. Aí agora vou dar outro texto pequenininho, também com pontuação para vocês verem. No primeiro dia de aula, Rita disse, olha aí os 2 pontos depois da fala do personagem, tracinho, eu fui à praia neste verão. O mar estava tão bonito, olha aí a admiração. Na areia encontrei 2 pontos, búzios e conchas. E você, também gosta de praia? Veja a pergunta e a interrogação. Escreva a pontuação correta. Termina a frase declarativa, termina a frase exclamativa e a frase interrogativa. Então, nós vamos fazer cada um com esse sinal, do ponto, a exclamação e a interrogação. Então, o que termina uma frase é o ponto. O que indica a frase exclamativa, que é a frase de admiração, de desejo, é a exclamação. E o que termina a frase interrogativa é o sinal de interrogação. Separe a frase e marque uma pausa na leitura. Empregue antes de uma fala ou de uma enumeração. Usa no final das falas. Vamos ver. A vírgula, ela separa as palavras, a frase, também uma frase da outra. Quando a gente termina uma frase, vai iniciar a outra. O travessão emprega também para a gente os 2 pontos e para a gente usar o travessão quando vai a fala da personagem. E no final nós usamos o ponto final. Enumere corretamente. Li o livro, ponto, João anda cá. Então, que belo dia, vamos sair. Então, no primeiro nós temos um ponto final. No segundo nós temos, no primeiro nós temos um ponto de exclamação. Não, o primeiro é o ponto de exclamação, é que belo dia. O segundo, o ponto final. O terceiro nós usamos a vírgula. E o último, nós usamos o ponto de exclamação para a frase vamos sair. E esta foi a nossa aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância do sinal de pontuação. Como ele é importante. Quantas vezes o texto fica sem a gente compreender por não ter usado a pontuação correta. Nós vimos aqui quando devemos usar os 2 pontos na fala de um personagem, quando devemos usar a interrogação, quando estamos fazendo uma pergunta. Só que na fala do personagem, além de usarmos os 2 pontos, nós usamos também um travessão, que é para iniciar a fala da personagem. Temos o sinal de exclamação, que indica uma admiração, indica o desejo, e o ponto final, que encerra a frase. Então, se vocês veem os textos que nós vimos, são textos que mostram o quanto é importância, como esse texto, a herança mesmo, o quanto é importante esse uso de pontuação. Vejam, vamos dar uma olhadinha mais no texto, espero que vocês não esqueçam esse texto, porque esse texto é muito marcante, né? Então aí, o mistério da herança, um texto que por não ter a pontuação dificultou de saber de quem era a herança. É um texto narrativo, onde tem personagens que agem e falam no texto. Então, após a pontuação, mesmo fazendo a pontuação, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, ainda ficou difícil de saber quem é que ficaria com a herança. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.